No começo da era cristã, um fariseu famoso perseguia Jesus, até que às portas de Damasco ele conheceu Jesus e se transformou. Saulo era o nome dele. Eu estou aqui com outro Saulo famoso, que também está fazendo uma cruzada, só que dessa vez com o Chico. O Chico transformou sua vida, Saulo? Transformou não somente a minha vida, mas sei que de milhões de brasileiros. Transformou a vida de muitos deserdados, de muitos tristes e abandonados, transformou a vida de muitos encarcerados, de milhares e milhares de crianças abandonadas e esquecidas nos asilos e nas creches do país, transformou a vida de idosos e muitos milhões, milhares de idosos por este país que sentiu a dor do esquecimento, a dor do abandono, a dor do isolamento, da solidão, enfim. E quando todas essas pessoas, principalmente essas que acabo de enumerar, faltava, lá estava, com a mensagem de amor, de carinho, com o seu sorriso, com a sua simplicidade, com o seu abraço, o nosso Chico Xavier. Então, acho que essa minha missão, em nome de Chico Xavier, do seu trabalho dentro da doutrina espírita, é que está me dando todo esse entusiasmo, essa força. Passo por uma cirurgia grave há poucos meses da carótida e 10 dias depois estava eu na estrada em busca de novos horizontes, falando para o novo público, renovando permanentemente essa história de vida de Chico Xavier. Então, isto nós herdamos de Chico e como ser humano, como profissional e como repórter, tive o magno privilégio de transformar tudo isso em mensagem pura e duradoura já há quase meio século, porque a minha primeira entrevista com Chico, mostrando esse exemplo de vida, data de maio de 1968. Transformou. Deixa eu falar para vocês um pouquinho de quem é o Saulo. Eu tenho mais de 40 anos, eu sou da época que televisão colorida era um celofane que a gente tinha na frente da TV. A gente ligava, tinha que esperar um tempão até ela funcionar. Tinha que colocar bombril na ponta das antenas e ficar procurando o sinal. O Saulo é dessa época, ele faz parte da história da TV brasileira, junto com outros grandes nomes como o Blota Júnior, o J. Silvestre, o Flávio Cavalcante, só que ele está aqui ainda hoje, em pé, é um jovem muito trabalhador, 55 anos de profissão. 55 anos, completamos em janeiro, já estamos próximos dos 56 anos, agora no próximo janeiro de 2012. 83 anos, máquina 8.3 e funcionando muito bem. Qual é o segredo da sua jovialidade, da sua disposição? O segredo é o trabalho, o entusiasmo, a necessidade de realizar um bom trabalho e, em verdade, eu sou impulsionado pela felicidade. E acho que isso está me ajudando muito no que concerne minha resistência e saúde, pela felicidade de trazer a boa informação, a boa notícia e este grande exemplo de vida. Acho que nenhum privilégio maior, algum outro jornalista irá herdar, eu creio que até durante muito tempo e talvez nunca. Ontem eu tive o privilégio de assistir uma palestra maravilhosa com Saulo. Muita gente se sentiu tocada com aquilo que ele falou, um monte de gente chorando, né, Saulo? E ele tem histórias de vida fantásticas. Uma das histórias é a da jangada. Saulo, conta pra gente qual foi essa história que você ficou à deriva por 7 dias. Aliás, o desfecho, vamos dizer, a minha recuperação física, 3 meses depois desta viagem, aparece exatamente quando pela primeira vez estou ao lado de Chico Xavier. Então eu vou sintetizar. Uma das coisas mais difíceis e mais raras no Brasil é o chamado rede de jangadas. Nós não tivemos assim tantos redes de jangada e a Federação Espírita aqui de nossa Santa Catarina tem aqui um legítimo representante na terra dos jangadeiros, que é o Edemar, que está aqui, o colega de comunicação. Sabemos nós, eu vou sintetizar, no ano de 1968 nós tínhamos oficialmente 43 mil jangadeiros no Brasil e 4.500 concentrados na praia do Bucuripe, que até hoje é a grande base dos jangadeiros, que é o símbolo, vamos dizer, é a base principal de jangadeiros no país. E esses homens saíram em busca, todo quem é do Nordeste sabe, sempre que um rede se desenvolve, e nós tivemos alguns grandes redes, o símbolo do Ceará, dos jangadeiros, chama-se Dragão do Mar, depois dele nós tivemos Jerônimo e alguns outros grandes nomes. Eu não estou aqui para contar a história toda da jangada, vou sintetizar.
Então, quando esses homens se deslocam do Nordeste, vindo para o sul do país, eles vêm sempre em busca das autoridades, para mostrar à presidência da República, às autoridades do Brasil Central, das necessidades e falar das necessidades e pedir, denunciar as dificuldades, a desigualdade que existe. Por exemplo, no caso dos lagosteiros, a disputa com os lagosteiros, naquela época nossas águas eram invadidas pelos japoneses, inclusive. E, surpreendentemente, no ano de 68, a assessoria do presidente Costa e Silva entendeu que ele não deveria, pela primeira vez um presidente não atendeu os jangadeiros. Aí eu corri para o Rio de Janeiro, me ofereci a estes, e era meu sonho mostrar a vida real de como viviam os jangadeiros. Entrei na jangada, foi uma viagem dramática, quase morremos. Levamos 7 dias para vencer o trecho do Rio a Santos. Cheguei totalmente desidratado e quando eu começo, concluindo, respondendo a você, que na imagem que eu estou ao lado de Chico Xavier é um retrato de como eu saí daquela jangada, é só considerar que eu sou um cidadão de 1,72 m e saí da jangada pesando apenas 47 quilos, totalmente desidratado. E que 3 meses depois já havia recuperado 2 ou 3 quilos. Por isso que ao lado do nosso Chico, na primeira reportagem, há o repórter Saulo Gomes, magérrimo, muito cansado, ainda com as consequências daquela viagem, mas renovando as energias, o fato de apertar a mão de Chico, ter a conquista de ter a sua primeira entrevista. Então, Chico me ajudou a me recuperar da grande aventura e inédita aventura de um repórter viajando numa jangada. Saulo, depois daquela entrevista terrível com o Jamazon e o Davi Nasser, o Chico ficou 24 anos sem falar a nenhum repórter, a nenhum jornalista. Como foi que você conseguiu convencê-lo a falar com você? Eu tenho certeza que eu não convenci o Chico. O Chico procurava quem falar. Isso nitidamente apareceu. Chico faleceu em 2002 e até os últimos dias que tivemos contatos, ele nunca me revelou, porque eu também não tive coragem de perguntar a ele, uma expressão que ele usou quando, depois de muitos contatos, de vários meses, eu consegui chegar a ele em Uberaba, através de um grupo de espíritas, de uma obra monumental, mais uma das que eu conheço do Espiritismo, que é um instituto de psiquiatria chamado Américo Bairral, na cidade de Itapira, região das águas de São Paulo, proximidade, cidade próxima a Campinas. E quando eu cheguei, através desses diretores, à presença de Chico Xavier, depois de algum tempo de conversa, sem usar nenhum subterfúgio, nenhum truque, sem câmeras escondidas, sem microfone escondido, absolutamente. Primeira reação minha, quando consegui o contato com Chico Xavier, foi usar perante ele a lisura, a honestidade total e absoluta, o respeito acima de tudo. E ele conversando comigo, como disse, essa incógnita ele deixou no meu sentimento. Em determinado momento ele disse assim: você é quem eu esperava. Vá buscar os seus colegas, seus amigos, que nós vamos fazer a reportagem que você precisa. Então, em verdade, eu não escolhi. Eu fui escolhido pelo Chico Xavier. Estou muito feliz. Obrigado, Chico, por essa missão. E qual foi o ibope desse programa? Nós tivemos, isso é absolutamente inédito na história da televisão brasileira, nós tivemos naquele ano, segundo o Ibope, e a aferição do Ibope era muito complicada, ela era até de forma muito artesanal, porque ela era feita por telefone, ou os funcionários do Ibope abordando as pessoas nas filas de cinema, nas portas das casas comerciais, nas entradas e saídas de banco, etc. Enfim, nos locais de aglomeração popular, entradas de cinema. Então, essa aferição nos deu um resultado de 86 de Ibope, para você ter ideia, Bárbara, com apenas 11% de aparelhos desligados. Então, hoje eu uso uma linguagem técnica, creio, share, alguma coisa parecida, número de aparelhos ligados e não ligados, né? Na tabela do Ibope, nós encontramos lá TV Tupi, Pinga Fogo, 86 de Ibope, e toda a cotação das demais emissoras. Nos últimos quadrinhos, o número de aparelhos desligados. Então, nós tivemos 86% de aparelhos desligados e apenas 11%, não, contrário. 86% de aparelhos ligados, de audiência, e apenas 11% desligados. Hoje, quando a Globo se ufana, e é um direito dela e está certo, quando ela abre páginas de jornal fazendo publicidade dos 45, 50, 48 ou 52 de Ibope,
pode procurar ver que sempre estamos entre 18% e 22% de aparelhos desligados. Por aí, em síntese, é o que muitos técnicos nos disseram na época. Foi considerado 100% de audiência. Concluindo, por quê? Um espetáculo único ocorreu logo depois dessa primeira entrevista, em 68, no Pinga Fogo de 71. Casas noturnas de São Paulo, barbearias que funcionavam à noite, são muitas. São Paulo tem mais de 5 milhões de pessoas que atuam durante toda a madrugada, entre meia-noite e 6 da manhã, nos mais diversos, isso é estatístico, nos mais diversos pontos de trabalho, de atividade, desde os hospitais até os taxistas, né? Passando pelos caminhoneiros, etc. Pessoas que estão acordadas trabalhando nos serviços de metrô e manutenção dos subterrâneos de São Paulo, etc. Essas casas noturnas, barbearias, casas comerciais na periferia de São Paulo, algumas interessantes, de pessoas e famílias históricas, lugares que tinham o seu armazenzinho, o seu armarinho, que ficava aberto sempre até mais tarde. Era o tempo que ainda, além dos supermercados, nós tínhamos muitos armazéns. As casas de espetáculos noturnos, com o intuito de atrair os seus clientes, público. Eles levaram televisores e essas pessoas, em lugares que deveriam ter 8, 10 pessoas, de repente soubemos que se acumularam 20, 30 pessoas para ficar vendo o Pinga Fogo com o Chico Xavier. E concluindo, isso aí provocou uma reação muito curiosa. Com a primeira hora de programa no ar, pessoas da periferia, da região de São Paulo, próximo ao bairro do Sumaré, onde estava se realizando ao vivo o programa com o Chico, começaram a chegar pessoas e por volta de meia-noite. Este programa deveria ter tido apenas 1h30, o primeiro teve 3h20, o segundo 4h10. Por volta de meia-noite, a Polícia Militar, acionada e a pedido, portanto, da Tupi, foi levada ao Alto do Sumaré para organizar o trânsito, por tal era o tumulto e tal era o número de pessoas que deixaram seus carros em posição inconveniente, ocupando qualquer lugar que encontrava nas proximidades do Tupi, na ânsia de chegar aos estúdios da Tupi e entrar para ver o Chico. Isso resultou, inclusive, no trabalho incomum, por volta de 3 horas da manhã, melhor dizendo, para conseguir tirar o Chico dos estúdios da Tupi e levá-lo para o repouso. Então, Saulo, são 2 grandes fatos inéditos, né? Primeiro, 100% das televisões estarem ligadas num mesmo programa. Acho que isso nunca aconteceu em lugar nenhum do mundo. E o segundo fato é que a notícia de hoje embrulha o peixe de amanhã. A gente que trabalha com jornalismo sabe disso. Como é que uma reportagem como essa que você fez entrou para a história, que é novidade mesmo hoje, desperta a curiosidade, todo mundo quer ver? Inédito na história da televisão. Primeiro que o Pinga Fogo era uma tribuna que só se propunha levar políticos. Foi a primeira vez que o não político foi levado, por insistência minha, contrariando a vontade e a determinação dos diretores da associada, foi a primeira vez que um não político compareceu à tribuna ao vivo, livre do Pinga Fogo. E o segundo é que em 5 meses apenas, de julho para dezembro, nós nós fizemos um segundo programa, cuja audiência correspondeu àquela mesma de julho de 86. Isso também é uma coisa inédita. Nenhum homem público no país, em nenhuma oportunidade, nem mesmo as grandes lideranças que compareciam ao Pinga Fogo, como Juscelino, Jango, Luiz Carlos Prestes, Carlos Lacerda, Leonel Brizola e algumas outras grandes lideranças aqui do Estado, o senador Nereu Ramos, que quando presidente do Senado fez conosco um extraordinário programa Pinga Fogo, nem mesmo essas personalidades de grande expressão e liderança conseguiram trazer esse efeito duplamente. Uma de estender o tempo do programa, além de 1h30, e outra de em 5 meses ter 2 programas. Só o nosso Chico Xavier. Saulo, eu acredito que só entrar no campo áurico do Chico já é um grande privilégio, mas você foi mais privilegiado ainda. Você gozou da intimidade dele a ponto de provar as comidinhas dele. É verdade que ele era um grande chefe? Ele era um grande chefe e tinha uma especialidade muito... Ele sabia cozinhar bem todos os pratos. O feijão preparado pelo Chico era inigualável em qualquer casa, qualquer grande restaurante, qualquer restaurante 5 estrelas que se possa pensar e visitar.
Eu creio que o Chico seria hoje, inclusive, um dos melhores chefes de restaurantes do país, sem dúvida nenhuma. Era um sabor apuradíssimo, era muito dedicado, ele tinha alegria de fazer, ele gostava de fazer, ele colocava seu aventalzinho e algumas poucas fotografias mostrando o jeito especial que o Chico tinha de movimentar a colher de pau numa panela para fazer um angu, para fazer o prato típico mineiro. E ele não ficava só nos salgados, ele gostava muito também de ir para os doces. E nos doces, o doce mais famoso feito por Chico Xavier sempre foi o doce de abóbora. Oh! E tudo isso nós desfrutamos, e tudo isso nós conhecemos. E broa de milho. Broa de milho, o famoso pão de queijo, mas principalmente ele gostava muito de fazer, e fazia de uma forma também muito diferente, o famoso bolinho de fubá. Então, era típica cozinha mineira, mas ele conhecia todos os tipos de cozinha. Bom, o Saulo está fazendo uma grande viagem pelo Brasil com a esposa há 1 ano e meio para divulgar esse livro aqui, As Mães de Chico Xavier. Ele foi extraído dos bastidores do filme, é isso? A equipe, liderada pelo Luiz Eduardo Girão, com 2 extraordinários cineastas, o Glauber Filho e o Halder Gomes, eles e mais pessoas da equipe, um deles inclusive de nome Emanuel, que é um dos grandes diretores do filme, eles se reuniram durante alguns meses e analisaram, estudaram em profundidade 85 psicografias extraídas de um livro extraordinário de um grande espírita e jornalista pesquisador, Paulo Rossi, irmão da doutora Marlene Rossi. Cunhado, portanto, do grande líder político de esquerda e também espírita, que foi Freitas Nobre. Então, o Paulo Rossi, com a sua equipe, fez uma pesquisa, indo à residência e levantando elementos de história das famílias de 85 pessoas, de 85 mães que tiveram mensagens psicografadas. Essa equipe analisou durante algum longo tempo essas psicografias, selecionou 3 que levou para o cinema. De nossa parte, nós selecionamos 5, porque, embora eu particularmente eu teria trazido para esse trabalho no filme, e pretendemos, numa outra edição do livro, trazer como depoimento de família, um depoimento de uma família chamada Davi e Sônia Muscati, que é um negócio impressionante e que me parece que, como se diz em direito, é a prova provada de tudo, da perfeição do que é da seriedade com que eram feitas as psicografias de Chico Xavier. Um moço chamado Roberto, de 19 anos de idade, colocando um determinado remédio no nariz, teve um choque anafilático, estudante de medicina, como o pai, Davi, o judeu que é médico, mora em São Paulo. Esse moço teve um choque anafilático e faleceu. A família, em desespero, foi procurar Chico Xavier, o casal judeu dos mais tradicionais de São Paulo. E determinadas mensagens, e algumas mensagens que eles passaram a receber, assinada pelo Roberto, os pais foram despertados por uma coisa fantástica. O Roberto descreve os textos, fala aos pais do dia do aniversário, fala das reuniões de família, fala dos 5 outros irmãos que ele deixou na terra, fala do encontro que ele está tendo com os avós, com tios, com pessoas da família Muscati, já falecida há muitos anos, e de forma surpreendente, pelas mãos de Chico Xavier, essa psicografia, surge nessas psicografias algumas frases, algumas palavras, algumas frases em hebraico. Então, o próprio casal, Davi e Sônia Muscati, se veem diante daquele texto, olham para o Chico, pedem uma explicação, o Chico, como sempre, não sabe dizer, não sabe explicar, disse, está escrito, entregou as mensagens. Este casal teve que procurar, na colônia judaica em São Paulo, um professor que pudesse traduzir aquela linguagem de judeus, que eu não sei me expressar corretamente o nome, em desuso, vamos assim dizer. Então, isso é uma prova, assim, insofismável de tudo, que palavras num tipo de linguagem não mais existente, nem mesmo para os judeus do século XX, mas que foram colocadas pelo menino Roberto
através da psicografia encaminhada aos seus pais. Essa é uma das psicografias que merece um trabalho especial. Esta família lançou ano passado um livro contando e mostrando todos esses documentos, e numa reedição do nosso livro As Mães de Chico Xavier, nós vamos sugerir à nossa editora a inclusão também desse texto, que eu acho que é um trabalho a mais que deve ser adicionado, como se diz em direito, a prova provada da importância da psicografia. Saulo, qual é o conteúdo inédito desse livro, Pinga Fogo com Chico Xavier? O inédito é que, pela primeira vez, depois de muitos anos, porque o livro Pinga Fogo foi lançado oficialmente o ano passado, no dia 2 de abril, no instante que estava sendo lançado o Chico Xavier, o filme, essa extraordinária produção do Daniel Filho, que tem como carro-chefe, vamos assim dizer, a linguagem é dele, não é minha, que tem como fio condutor da história de Chico no filme, o programa Pinga Fogo. E o filme, como sabem, foi baseado numa psicografia de Marcel Sotomayor, uma das psicografias, e esta, no caso, feita por um jornalista, em 1994, com Chico Xavier. Então, o texto de Marcel Sotomayor, através da sua editora, serviu de base para o início do filme. Mas o Daniel dizia a todos que ele estava procurando um rumo por onde começar, o ateu Daniel Filho. E ele, de repente, encontrou o nosso DVD, produzido pela DVD Versátil, e essas imagens, essa história foram levadas para artistas, técnicos e diretores, que durante mais de um mês viram sucessivamente o programa Pinga Fogo. Por isso a reprodução, desde do logotipo Pinga Fogo até o cenário real da TV Tupi, e usando o invólucro principal de uma das câmeras originais que gravou o Pinga, que serviu para mostrar o Pinga Fogo ao Brasil inteiro, essa reprodução do Pinga Fogo é que foi para o cinema, que levou o trabalho para o cinema. Até então, nós tivemos de duas grandes editoras espíritas, uma delas é a CEL, lá de São Paulo, a reprodução do Pinga Fogo, mas de forma muito incompleta, sem o nome dos entrevistadores, sem as perguntas, apenas uma insinuação do que havia sido perguntado e as respostas do Chico, por motivos que nós não temos a menor condição de comentar o porquê, era o critério natural e respeitado da editora. Os textos, as próprias respostas do Chico foram muito reduzidas. Neste livro, lançado pela pela editora Intervidas, nós reproduzimos ipsilíteres, nós reproduzimos na íntegra todas as perguntas, até com os cacuetes e até alguns erros na maneira de dizer, porque o improviso nos conduz a isso. Sim. Mesmo os intelectuais, às vezes, têm os seus deslizes, naturalmente, na fala do português, que é sempre muito complicado. Então, nós tivemos o cuidado de mostrar nesse livro, Pinga Fogo, a história real, fidelíssima, com os dois programas na íntegra, pela primeira vez publicados no trabalho. De grande aceitação e entre os livros mais vendidos no Brasil. Se somar todos os filmes que foram lançados, o Mães, o Chico Xavier, o filme, Bezerra de Menezes, Nosso Lar, e agora o filme dos Espíritos que está em cartaz, dá quase 10 milhões de espectadores. Qual é a importância da divulgação do espiritismo através da sétima arte, através da internet, da televisão? Eu acho que o cinema serviu para reviver tudo isso que nós realizamos em 68, na primeira entrevista em 68, especialmente no Pinga Fogo. Eu tenho sempre nas minhas palestras, e gostaria de repetir aqui nessa transmissão dessa extraordinária organização, que é a nossa Federação Espírita de Santa Catarina, perpetuando na sua programação esse depoimento. Eu gostaria de deixar, inclusive, isso de forma assim, bem clara, né? Você me perguntou da importância da divulgação. Porque nós tivemos 4 grandes momentos da divulgação do Espiritismo, e até de forma negativa, que são as primeiras entrevistas que o Globo e o Povo do Ceará publicaram em 1935, reportagens assinadas lá de Pedro Leopoldo, de uma pesquisa de mais de 2 meses, de um falecido repórter, Clementino Alencar. Depois tivemos também mostrando o trabalho de Chico no Brasil inteiro, embora com as suas deformações e problemas
que não cabe comentar no momento, que já foi amplamente divulgada, a triste e célebre reportagem Detetive do Além, de Davi Nasser Jamanzon, na revista O Cruzeiro, edição de 12 de agosto de 44, e na sequência, em 1968, eu surjo na casa de Chico Xavier, da forma como acabei de contar há poucos instantes, e realizo a primeira grande entrevista, ou seja, o terceiro grande momento da imprensa divulgando o trabalho e a obra de Chico Xavier em todo o Brasil. A partir daí, todos os grandes órgãos de imprensa passaram a procurar o Chico e entrevistá-lo, rádio, jornal, televisão, revistas, etc. Finalmente, culminamos com a grande divulgação de 71 do Pinga Fogo. Então, realmente, com a verdadeira explosão do Pinga Fogo, o Brasil passou a conhecer, a se interessar, a analisar, estudar muito mais o Espiritismo, que depois de 40 anos, exatamente 39 anos depois, nós temos essa reprodução e essa explosão toda provocada pelo cinema, com essa sucessão de filmes, que é questão, inclusive, de se dar, inclusive, crédito a quem merece, num trabalho magnífico, no esforço do Luiz Eduardo Girão, da Estação Luz, de todo um grupo de espíritas, de um grande estado espírita, sem dúvida nenhuma, que é o Ceará, de onde vem Bezerra de Menezes e tantos outros vultos que estão ligados à história do espiritismo, e aí trazem para o cinema todas essas histórias com esses 4 filmes dentro da linha transcendental do cinema, e também o teatro transcendental que eles lá lançaram. E o quinto deste trabalho é exatamente o Livro dos Espíritos. A soma realmente de uma verdadeira população de muitas cidades brasileiras, que foi ao cinema em todas essas exibições, a média de pouco mais de 500 mil Bezerra de Menezes, 3 milhões e meio Chico Xavier o filme, 4 milhões e 300, quase 4 milhões e 400 Nosso Lar, pouco mais de 500 mil também as mães de Chico Xavier, se aproximando de 700 mil, e agora o filme dos Espíritos. Então, a soma disso tudo está em torno de 10 milhões de pessoas, com um detalhe muito importante. Sabemos que uma grande parte das pessoas que lotaram as salas de cinema e que lotam não são espíritas. E isso nos desperta e nos remete a um comentário muito importante. O Pinga Fogo em DVD, a primeira entrevista, Saulo Gomes entrevista Chico Xavier em 68. E agora As Mães de Chico, mais o livro Pinga Fogo, esses trabalhos têm sido distribuídos e vendidos em alta escala nas grandes livrarias, como nós temos hoje, inclusive, na livraria catarinense aqui em Santa Catarina, no shopping, aqui em Florianópolis, a Siciliana, depois absorvida pela Saraiva, a Nobel, enfim, as grandes queias, a Cultura, as grandes lojas La Selva, nos aeroportos do Rio, nos aeroportos do Brasil, colocando nas vitrines em destaque o nosso livro, Pinga Fogo e agora As Mães de Chico Xavier, com uma procura muito grande. Então, essa rede de lojas, de livrarias não espíritas, divulgando a mensagem, esse trabalho de Chico Xavier, nos dá mais de 50% de compra de livros por pessoas que não são espíritas, em torno de 53%. Então, os espíritas é natural que conheçam, que recordem e que comprem. Agora, acho que o nosso grande trabalho de divulgação, e dela você falou há pouco, aí está. Eu acho que a grande resposta que estamos dando é o seguinte: há uma legião de não espíritas lendo muito mais as obras de Chico Xavier e as obras espíritas. Isto é importante para o Brasil, se considerarmos a importância do espiritismo na vida e na história de cada um de nós. Brasil feliz, quase Brasil espírita. Saulo, em nome da Federação Espírita Catarinense, eu quero agradecer a sua doce presença aqui, trazendo seu conhecimento enciclopédico, detalhes detalhes da história da televisão, detalhes da história do espiritismo. Muito obrigada por ter vindo aqui aos nossos estúdios, foi um prazer. Eu agradeço e fico muito feliz quando me deparo com entrevistas como esta, de gente jovem e talentosa como você, como tantos e muitos jovens de grande talento têm me entrevistado no Brasil inteiro, já agora centenas de emissoras de rádio e televisão, que nessa peregrinação que comecei a dizer ontem aqui em Santa Catarina, nessa cruzada de amor Chico Xavier, saiu de repente ontem, numa conversa dentro do carro com o casal Sueli
e Luiz Melo, que em verdade foram responsáveis pela minha vinda mais rápida para cá, pelo encontro que tivemos surpreendente lá na terra de Chico Xavier, logo após o quarto encontro de amigos de Chico Xavier, que foi nos dias 20 e 21 do mês passado, lá no Minas Centro, em Belo Horizonte. No dia seguinte, em Pedro Leopoldo, me deparei com esse casal de catarinenses que formalizaram na mesma hora o convite, se entenderam aqui com o presidente, com a direção da instituição, e felizmente estamos aqui. Então, eu esqueci até o que estava falando. Então, resultado, eu chegar até aqui, eu me perdi realmente, mas estou muito feliz, muito agradecido por poder ter tido mais uma vez, mais um privilégio do território brasileiro e ter essa acolhida sua, e o que eu falava, já volto então ao curso do meu raciocínio, né? Nessas andanças pelo Brasil, o que mais eu tenho me deparado são com jovens da sua faixa de idade, interessados na vida do repórter, mas muito mais naquilo que o repórter conseguiu saber da sua convivência com o Chico Xavier. Então isso é bom. É a juventude ajudando nesta nossa grande cruzada de amor, Chico Xavier, a divulgar a sua obra e a perpetuar o seu trabalho. Então, eu creio que depois de 43 anos do primeiro contato com o Chico, seja isto exatamente, através de jovens como vocês, o coroamento de um trabalho de divulgação de uma obra humana, magnífica, necessária e importante para o destino do nosso país. Obrigada pelo jovem, Saulo. Eu sou uma jovem de 44 e o Saulo é um jovem de 83. E nós somos trabalhadores da última hora. A gente chega por último e vai colher o mesmo soldo. E você que está aí ligado na TV FEC em todos os cantinhos do mundo, muito obrigada pela sua audiência. Assista a outras entrevistas aqui no nosso site www.fec.org.br.